A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. Estamos gravando pelo canal da igreja. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos lá muitas lives dos cultos, muita pregação, muita doutrina, muito ensinamento. Eu também tenho o meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia. Se você, depois de ter assistido esta aula, quiser acessar o nosso canal, eu vou deixar o link aí para você acessar. Lá nós temos vídeos sobre curiosidades bíblicas e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você é um teólogo ou um estudante da Bíblia curioso, com certeza você vai gostar deste canal. Já vai dando seu like, já vai colocando aí nos comentários presente para os meus alunos que estudam à distância, para que eu saiba que você está acompanhando. Se você tiver alguma dúvida também, pode colocar nos comentários suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Hoje é a nossa quarta aula do nosso curso e hoje nós vamos estudar sobre o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. Você que está com a sua apostila, acompanhe comigo. Hoje eu vou falar com vocês usando o meu notebook. Estou hoje sem a apostila, mas vou estar acompanhando pelo PDF que foi enviado para vocês. Aí, vocês que estudam à distância, eu vou estar acompanhando pelo PDF. Então, abram na página, você que é meu aluno, na página 14 do seu PDF, ou você que está com a apostila em mãos, abra na página 14 da sua apostila. Você vai ver que nós temos ali uma capa muito bonita com o título O Livro de Atos. Lucas, o médico amado, é assim que ele é conhecido no livro de Atos, ele é o autor de Atos dos Apóstolos. Disso há muitas provas, e aí eu separei como provas interiores e provas exteriores. A prova interior, nós vamos ver que é o que está dentro das Escrituras Sagradas, é isso mesmo, dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir até para você anotar aí direitinho e ler depois esses textos. O livro fala muito sobre Paulo, sobre Pedro e traz como seu título Atos dos Apóstolos. Mas eu pus uma observação aqui na nossa apostila dizendo que só falta no livro o nome do verdadeiro autor, que é o Espírito Santo. Então, mesmo o autor sendo Lucas e os Atos sendo dos apóstolos, o verdadeiro autor é o Espírito Santo e os Atos são do Espírito Santo. Você que já leu a Bíblia e que já leu o livro de Atos, com certeza está entendendo do que eu estou falando. E você que não leu ainda, não perca a oportunidade para ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é maravilhoso, extremamente rico em direcionamento missionário, direcionamento evangelístico. É lindo ver como este livro foi muito bem escrito. E do testemunho interior, como eu falei, que é o testemunho da Bíblia, o autor é o mesmo que escreveu o terceiro evangelho. O destinatário de Lucas, lá em Lucas 1:3, é o mesmo Teófilo de Atos 1:1. Se você pegar a sua Bíblia agora e verificar, você vai ver que no Evangelho de Lucas, ele inicia, e nós até já falamos sobre isso também, quando estávamos falando sobre o Evangelho de Lucas. Você vê que no início do seu Evangelho, ele já coloca desta forma: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. E lá no livro de Atos, que é o tema da nossa aula de hoje, nós vemos que o cabeçalho, a abertura,
é muito parecido. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E nós vemos aqui que este Teófilo de Atos é o mesmo do Evangelho de Lucas. E essa é uma das testemunhas internas de que o autor é mesmo o evangelista Lucas. Compare as introduções deles, o estilo de linguagem também dos dois livros é o mesmo, e eles testificam que o autor é o mesmo. Esse autor também é um companheiro de Paulo, pois a expressão nós aparece muitas vezes no livro de Atos. Está na apostila todos os textos, todas as referências que mostram quando o evangelista Lucas ele se inclui na narrativa. O autor esteve com Paulo também em Roma nos seus últimos dias de sua prisão e logo antes, da sua morte, ele também estava com Paulo. E aí eu tenho aqui que eu quero que você anote, por exemplo, nós vamos entrar falando também sobre o testemunho externo, que são dos pais da igreja. E a primeira vez que o nome de Lucas aparece está em Colossenses 4,14. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta para a igreja em Colossos, que é a sua primeira prisão por causa dos judeus, ele diz assim: Lucas, ele chama de Lucas, o médico amado, que está com ele, que também está mandando lembranças. Isso está em Colossenses 4,14. Também, a segunda vez que é registrado aqui Lucas como companheiro de Paulo é em Filemon, versículo 24. Filemon tem apenas um capítulo, e aí ele escreve que Lucas, o seu cooperador, também manda lembranças, também estava com ele ali naquele momento. Lucas, meu cooperador. E a terceira vez é na segunda prisão de Paulo, agora já pelo Império Romano, em 2 Timóteo 4,11, onde Paulo diz: somente Lucas está comigo, e é aqui já bem próximo da sua morte. Então veja que esses testemunhos internos provam que Lucas não só é o autor, porque ele se inclui em muitos desses textos, tem ali a introdução do livro, como também Paulo prova em muitas das suas cartas que Lucas era um companheiro de viagem dele. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Dizem, existem alguns estudiosos que dizem que Lucas tinha a intenção de manter os dois volumes juntos, e por um longo período de tempo da história da igreja, esses dois volumes eram juntos, mas a partir do segundo século, Atos foi separado, o livro de Atos dos Apóstolos foi separado do Evangelho de Lucas. Seguindo aqui com a nossa apostila, nós vamos para agora o testemunho externo. Acompanha aí, estamos na página 15. Os testemunhos externos são dos pais da igreja: Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo. São os pais da igreja que testificam com unanimidade que Lucas é mesmo o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, qual foi a época e o lugar? Quanto à época, o próprio término de Atos nos dá indicação. Lá em Atos 28, 30 e 31, Paulo tinha sido prisioneiro durante 2 anos em Roma, e isso foi entre 62 e 64 depois de Cristo, na primavera. Nada se conta aqui com relação à libertação dele, mas isso aconteceu um pouco mais tarde. Nós temos também uma outra anotação aqui, onde existe uma pesquisa, porque algumas pessoas acreditam que os textos, que o livro de Atos, lá toda a forma como Lucas escreve, que possivelmente possa ter sido próximo ali ao ano 70. E aí nós temos aqui algumas descrições que diz assim:
Alguns estudiosos chamaram a atenção para a terminologia. Deixa eu só ver aqui onde. Aqui encontrei. Existem 3 datas sugeridas para o livro de Atos. Seria antes de 70 depois de Cristo, de 80 a 85 depois de Cristo e 105 a 130 depois de Cristo. Mas as datas mais recentes, elas se baseiam parcialmente nas teorias que não acham provável que Lucas seja o autor e obtém informações sobre os revolucionários Teudas e Judas, que está lá em Atos 5, 36 e 37, extraídas dos escritos do historiador judaico Flávio Joséfo, divulgados na segunda metade do primeiro século. Mas Teudas, mencionado no livro de Atos, pode ter sido apenas um dos muitos revolucionários que se manifestaram por ocasião da morte de Herodes o Grande, não o Teudas de Flávio Joséfo. O conhecimento que Lucas tinha de Judas não é necessariamente derivado de Joséfo. Outras coisas, alguns argumentos também foram retirados da opinião de Lucas, o registro feito por Joséfo da morte do rei Herodes Agripa I, ocorrido em 44 depois de Cristo, uma vez que ambos utilizem palavras semelhantes na descrição do evento. Os 2 relatos, entretanto, diferem consideravelmente. O que ele está dizendo aqui nesse escrito, desse estudo? Que há aqueles que acreditam que foi próximo ao ano 70, lá por volta de um pouco depois de 64, tipo 68, eles dão mais ou menos essa data próximo do ano 70, mas há aqueles que acham que foi muito mais recente, entre as datas de 105 e até 130 depois de Cristo. Mas por que isso acontece? Por causa de algumas coisas que Lucas escreve no livro de Atos que batem, né, que acaba sendo compatível com o que Flávio Joséfo também escreve nos seus livros, né, no seu livro História dos Hebreus, História das Guerras, História das Antiguidades, História das Guerras dos Hebreus. Então, tudo isso que Flávio Joséfo escreve, algumas datas, alguns acontecimentos, eles batem direitinho. O que prova, na verdade, é que Lucas é um homem que realmente pesquisou muito bem para escrever o seu livro de Atos dos Apóstolos. Foram também dados outros nomes ao livro de Atos. Não sei se você sabia, coloque aí nos comentários se você já tinha lido em algum lugar, já tinha ficado sabendo de alguma forma que o livro Atos dos Apóstolos nem sempre se chamou assim. E eu coloquei aqui alguns nomes que o livro de Atos já teve. Por exemplo, ele já se chamou Atos e Transações dos Apóstolos, já se chamou Atos dos Santos Apóstolos, Evangelho do Espírito Santo, livro da demonstração da ascensão, livro da demonstração da ressurreição e apenas Atos. Então, hoje nós temos o livro em algumas Bíblias traz Atos e outras trazem Atos dos Apóstolos. Os escritos mais antigos dizem simplesmente Atos ou Atos dos Apóstolos. E o nome Atos dos Apóstolos foi dado cedo. Na pesquisa que eu fiz, a pessoa ela diz assim, esse nome foi dado cedo demais, porque com exceção de Pedro e Paulo, o livro narra muito pouco dos feitos dos outros apóstolos. Então, em resumo, Atos é um período, o período do livro de Atos, né, de todos os acontecimentos que ali estão registrados, é um período de aproximadamente 37 anos, e as palavras-chave do livro de Atos são ascensão, descida e expansão. E aí eu vou explicar, você que está acompanhando aqui na apostila, ele diz assim: é um relato do ministério de Cristo, continuada pelos seus servos, e a ascensão, essa palavra ascensão significa exatamente a ascensão de Jesus, seguida pela descida do Espírito Santo e, finalmente, pela expansão do Evangelho para todo mundo. Veja que lá em Atos 1:8 ele diz
que o versículo é um versículo áureo, né? Dos versículos áureos do livro de Atos, que eles deveriam ser testemunhas primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, veja como era algo que ia se expandir. O livro de Atos contém a história do estabelecimento da igreja, isso é muito importante. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso quando estivermos estudando eclesiologia, estudo da igreja. Também ele fala sobre o desenvolvimento da igreja, porque aí não mostra só o estabelecimento, mas o desenvolvimento e também a proclamação do evangelho para todo mundo daquela época. Atos é uma história de missões. É um livro de ensino de estratégia missionária. Meus irmãos e minhas irmãs que trabalham com missões em suas igrejas, têm aqui no livro de Atos dos Apóstolos uma grande oportunidade de aprender a fazer missões. Você pastor, você pastora que tem um coração missionário, saiba que este livro, Atos dos Apóstolos, é um tesouro de ensinamento para aquele que ama missões. 50 lugares se encontram no livro, se encontra registrado no livro, todos com sua própria história, oferecendo um ensino de evangelização e sobre missões, tudo com atualidade, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo atrás. O livro de Atos e sua estratégia de evangelismo, sua estratégia missionária possui uso atual, pode ser aplicado para os nossos dias. Adapta-se perfeitamente às missões de hoje. Tudo o que ali se diz é importante, possui validade para o trabalho e o planejamento também das missões modernas. Deu para entender? Então, se você está tendo dificuldades aí no seu trabalho missionário, na sua igreja, meu aluno, minha aluna, que é um líder de missão, do departamento de missão, leia o livro de Atos, se aprofunde, estude, que você vai ver que você vai ter vários insights, várias ideias, vários direcionamentos através do livro de Atos para você fazer o seu trabalho missionário, desenvolver ali estratégias para aplicar nas missões modernas. E aí agora nós estamos na página, deixa eu ver aqui que página é essa. Estamos agora na página 16 e nós vamos falar sobre um outro ponto muito importante no livro de Atos, que é a história, né, a conversão do apóstolo Paulo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A história da conversão do apóstolo Paulo é um dos acontecimentos mais marcantes do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de conhecer a Cristo, Paulo era chamado de Saulo, já era o nome dele, ele possuía os dois nomes, não foi mudado depois da conversão, não foi mudado por causa, perdão, ele não foi mudado por causa da conversão, mas ele já possuía os dois nomes, tanto Saulo como Paulo, e se destacava como um perseguidor da igreja. Ele acreditava estar servindo a Deus. Paulo, ele não via essa sua ação de perseguir a igreja como algo que estaria desagradando a Deus, mas como algo que estaria agradando a Deus, por causa do seu zelo, da sua inteira certeza de que Deus era contra os cristãos, porque ele via os cristãos como uma seita que estava denegrindo a própria lei de Deus. Acreditava que estava agradando a Deus, combatendo os seguidores de Jesus, mas a sua vida foi completamente transformada por um encontro pessoal com o Senhor. Lá no livro de Atos, no seu capítulo 9, você que não leu, leia a história da conversão de Paulo. Saulo era um judeu, fariseu, zeloso, ele era da tribo de Benjamim e extremamente conhecedor da lei. Ele aprovava a perseguição aos cristãos e participou de forma, vamos dizer assim, indireta da morte de Estevão.
o primeiro mártir da igreja. Está no livro de Atos, no seu capítulo 7. A Bíblia relata que ele assolava a igreja, entrando nas casas, prendendo homens e mulheres e os arrastando para as prisões. Ou seja, ele era um homem extremamente convicto do que ele acreditava e muito radical para que aquilo em que ele acreditava se cumprisse e fosse realmente feito o que era na mente dele o certo. E aí vem a conversão de Paulo. Deixa eu só apertar aqui novamente. Como eu falei para vocês, eu estou vendo aqui pelo notebook. A conversão de Paulo foi um marco na história da igreja. Foi um marco na história da igreja. A caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história. Saulo, perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus que transformou completamente a sua vida. E a partir desse momento ele foi chamado por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, primeiro aos judeus, depois aos gentios, dando início à sua jornada missionária. Os mapas, né, na apostila dos nossos alunos, nós temos ali na sequência os mapas das 3 viagens missionárias de Paulo, e você, meu aluno que está com a sua apostila aí, pode estar dando uma olhada, né, vendo direitinho as cidades, acompanhando na Bíblia, né, a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Paulo inicia ali a sua primeira viagem missionária, saindo de Antioquia. É isso mesmo, é muito bonito ver essa história, porque a igreja de Antioquia foi uma igreja que ela nasce assim ali após a descida do Pentecostes, que é um outro ponto importantíssimo no livro de Atos, é a descida do Espírito Santo, como eu falei, que primeiro começa com a ascensão de Jesus, depois a descida do Espírito Santo, marcando ali a inauguração da igreja e em seguida a sua expansão. Paulo, ele entra nessa parte da expansão. Então a descida do Espírito Santo é uma das partes mais marcantes também do livro, porque é a inauguração da igreja, quando as portas são abertas e estes homens e mulheres saem para pregar o evangelho a toda criatura. E esta igreja de Antioquia foi fundada ali por pessoas que vieram do Atos do Pentecostes, do dia de Pentecostes, e era uma igreja imensa, era uma igreja rica, cheia do poder de Deus. E aí Barnabé olha para aquela igreja e diz: eu já sei quem está faltando aqui, né? Já sei quem está faltando aqui neste lugar. E ele vai buscar Paulo lá em Tarso, e Paulo começa a congregar na sua igreja ali em Antioquia. Depois de um ano que ele está ali congregando, o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para a obra que ele tem já designado para eles. E é lindo ver que eles saem ali de Antioquia, vão para a ilha de Chipre, e depois passam por Salamina, passam por Pafos, depois vão para Perge, depois vão para Listra, Derbe, que são as igrejas, as primeiras igrejas que o apóstolo ali abre, né, no seu campo missionário. Depois vem a sua segunda viagem missionária, que é aquela viagem muito interessante, porque nela Paulo novamente se reúne com Barnabé para visitar novamente as igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem. Mas na primeira viagem, João Marcos, que a gente já falou sobre ele, que é o evangelista Marcos dos evangelhos, ele desiste e retorna. Na segunda viagem ele quer ir novamente, e Paulo então não aceita. Há ali uma certa tensão entre eles então se separam, não ficam intrigados. Crente não fica intrigado de crente. Houve apenas ali uma discordância entre eles e eles se separam. Barnabé segue com Marcos visitando as mesmas cidades por mar, voltando novamente por Chipre, Salamina, Pafos, tudo daquela forma que foi feita na primeira viagem missionária. Enquanto que Paulo e Silas seguem por terra. E você vê aqui no nosso mapa direitinho. Você pode acompanhar na sua Bíblia tudo direitinho. Eles vão ali, depois de Antioquia, passam pela Cilícia e vão indo por cima, visitando as mesmas cidades. Qual é a grande diferença da segunda viagem missionária de Paulo? É que ali, quando eles estão numa cidade chamada Troade, eles estão seguindo ali numa cidade chamada Troade,
Paulo tem uma visão com um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, ele teria então que atravessar ali uma parte do mar e ir para a Europa, a região de Filipos, da Tessalônica, Anfípolis, Bereia e toda aquela parte ali até chegar em Corinto. Que coisa linda, né? Como é lindo ver a forma como Deus trabalha na vida daqueles que se dispõem a fazer a obra dele. E aí, por último, vem a terceira viagem missionária de Paulo, novamente ali saindo, já dessa vez já saindo ali das regiões de Cesareia, não, perdão, saindo de Antioquia e retorna para a região de Cesareia. E se ele sai novamente de Antioquia, vai seguindo o mesmo caminho que ele fez na sua segunda viagem missionária, e aí ali a sua terceira e última viagem missionária, porque a quarta viagem missionária, a quarta viagem de Paulo já não é mais uma viagem missionária, mas sim a viagem da prisão. Então, são 3 viagens missionárias que Paulo faz. Essa última que está aqui no nosso mapa, que está aí na sua apostila, é aquela que ele faz novamente o mesmo trajeto por terra, seguindo o mesmo caminho que ele faz da segunda viagem, passando por todas as cidades ali da Grécia, dali da Filipos, Tessalônica, todas aquelas igrejas que ele foi fundando, e então ele retorna depois para Jerusalém e ali ele é preso. Então, depois disso, vem a viagem da prisão, onde acontece o naufrágio e todas aquelas coisas que os irmãos que leem a Bíblia e se lerem o livro de Atos vão saber direitinho do que eu estou falando. E aqui nós encerramos essa parte do livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima aula nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, e eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula. Você ficou com alguma dúvida? Você deseja se aprofundar mais? Tem alguma coisa, algum texto, alguma passagem do livro de Atos que você quer se aprofundar mais? Coloca aí nos comentários que a gente pode, talvez não aqui no nosso canal da teologia, mas lá no meu canal de curiosidades bíblicas, a gente pode estar esclarecendo para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu sou a pastora Sandra, da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento. Acabei não me apresentando no início, devido ao hábito de estar sempre gravando para os nossos alunos. Mas se essa é a primeira vez que você está me vendo e gostou da aula, dê um like, se inscreva no canal, ajude nosso canal a crescer e muito mais pessoas aprenderem da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus alunos, e até a próxima aula.